A vida pode ser mais. O seu podcast de ontopsicologia. Olá, eu sou o professor Bruno, sou professor do curso de bacharelado em ontopsicologia da Faculdade Antônio Meneghetti. E eu sou a professora Natália, também professora do curso de bacharelado em ontopsicologia da ANF. Nós estamos aqui para a gravação do nosso primeiro episódio do nosso podcast, que tem por finalidade, esse podcast de modo geral, trazer uma perspectiva de conhecimento, de reflexão, de um ponto de vista que parte da estrutura científica daquilo que é a ontopsicologia, uma ciência desenvolvida nos anos 70 pelo acadêmico professor Antônio Meneghetti, na Europa, e que chegou no Brasil e está presente aqui nos nossos cursos de graduação e pós-graduação da ANF. E para inaugurar o nosso podcast, este primeiro episódio será sobre autoconhecimento. Falar sobre ontopsicologia é falar sobre autoconhecimento, sobre conhecer a si mesmo. Mas a pergunta que fica, autoconhecimento é ciência? E para falar conosco sobre esse tema, nós convidamos o professor Dr. Ângelo Accorsi e eu vou apresentar brevemente o currículo dele. O professor Ângelo, ele possui graduação em psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, especialização em psicologia com abordagem em ontopsicologia na Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia, mestrado em psicologia social na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é doutor em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, docente universitário, dedicando-se ao ensino em nível de graduação e pós-graduação, em cursos na área de gestão e negócios. É docente da Faculdade Antônio Meneghetti nos seus cursos de graduação e pós-graduação, além de ser sócio-diretor da empresa Accorsi Consultoria e Impar Educação. Professor Ângelo, é uma satisfação imensa recebê-lo para esse primeiro episódio do nosso podcast. Nós pensamos numa temática que ela é bastante procurada hoje por aquele público, por aquelas pessoas que têm um interesse numa perspectiva de conhecimento do ser humano, que é um jargão já bastante conhecido, que é falar em autoconhecimento. Antes de nós pensarmos se podemos relacionar autoconhecimento com a ontopsicologia, acho que cabe uma reflexão de nós pensarmos, é possível um autoconhecimento? É possível a pessoa conhecer-se através de si mesma? Legal, é uma alegria estar aqui, e em especial nesse primeiro, nesse kick-off, né? Nesse primeiro podcast que seguramente irá trazer muitos conhecimentos de valor e muita resposta interessante para quem gosta de si mesmo. Né, para quem gosta de si mesmo e para quem sente que vale a pena fazer mais da própria vida. Né? A gente não está aqui de passagem, a gente está aqui para construir coisas e algumas pessoas sentem uma necessidade superior de construírem a si mesmo. Eu imagino que seja essa pessoa que a gente idealiza tocar, né? Tocar naquelas pessoas, independente de onde estiverem, que têm um interesse maior, uma curiosidade maior por si mesmo, pela vida, por como fazer uma bela vida. Tem uns paradoxos interessantes, né? Umas coisas interessantes hoje em dia. Porque, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma sociedade muito tecnológica, né? Uma sociedade muito orientada para o mercado, para o consumo. Só que também é verdade que nós também estamos vivendo uma sociedade onde o interesse pela compreensão do humano está crescendo. Se nós pensarmos grandes canais de podcast, grandes espaços de comunicação, a temática autoconhecimento deixou de ser uma temática periférica e se tornou uma temática central. Né? Então isso mostra para a gente a própria questão do resgate de correntes filosóficas como o estoicismo, que está na moda. Isso tudo mostra pra gente que, olha, tem uma humanidade buscando respostas, né? Tem muitos jovens, muitas pessoas buscando respostas, né? E seguramente a gente tem condições de dar belas respostas, belas passagens, né? A pergunta do professor Bruno é possível autoconhecimento? E, professor Bruno, a minha formação é uma formação linear, né? Minha graduação é em psicologia, meu mestrado em psicologia, meu doutorado em psicologia clínica. Então, eu tenho um viés de interesse muito grande pela psique humana. E
eu me lembrei de uma professora minha da faculdade que ela não gostava da palavra autoconhecimento. E não estamos falando de uma pessoa que não tem uma bagagem, né? Era uma grande professora. E ela dizia, olha, o autoconhecimento em si, e eu como era muito crítico, quando era bem jovenzinho, se a pessoa dizia A, eu dizia B, era um problema que eu tinha, né? Depois fui amadurecendo, mas eu primeiro discordei. Ela dizia, é impossível o autoconhecimento. Não é possível o autoconhecimento, por quê? Olha que interessante. Se é possível o autoconhecimento em si, não se justificam as psicoterapias, não se justificam todas as técnicas, metodologias, onde um outro opera junto contigo o teu processo de conhecimento em si, né? Então, o autoconhecimento em si, ele é muito difícil. Vou explicar. Pensa assim, ó. Quando tu quer compreender a ti mesmo, tu quer compreender por que que tu chora com determinadas circunstâncias. Pensa, sei lá, vamos idealizar aqui. Você é um jovem ou uma jovem, você tem 20 anos, ou você tem 30 anos, e você sabe que sempre em determinadas circunstâncias tu fica com uma raiva quase incontida. Ou você embarca numas furadas porque você sempre tem um receio de dizer não. Então você diz sim, inclusive para coisas que depois você vê que não valem a pena para ti. Tu sozinho tentar entender por que que eu tenho esse medo, por que que eu tenho essa dificuldade de dizer não num primeiro momento é quase impossível. Porque naquele momento, vou ser um pouco filosófico, não que eu seja filósofo, mas quando tu quer compreender sozinho a ti mesmo, tu ao mesmo tempo é sujeito e objeto do teu conhecimento. Né? Por exemplo, aqui tem um copo de água. Se eu quero entender esse copo de água, eu sou o sujeito e o copo d'água é o objeto. Então eu posso entender, esse copo, ele tem esse formato, tem essa quantidade de água, etc, etc, etc. Quando eu vou refletir sobre por que que eu funciono assim, por que que eu reajo assim, é um pouco mais complicado. Então fazer esse processo de eu analisar a mim mesmo no início, sem ferramentas, sem ciência, sem técnica, é quase impossível. Isso não invalida, isso não significa que tu não tem que estudar. Isso não significa que tu não tem que ser curioso. Isso não significa que você não tenha que buscar entender as coisas, ler, te aprofundar, te provocar. Agora, da minha experiência, que lá se vão mais de 2 décadas, eu entendo o seguinte, no início é importante ter um apoio. No início é importante de alguém que faça as perguntas óbvias que tu não te faz. No início é importante alguém que diga, tu já notou que você sempre faz isso, 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 isso? Um técnico que consiga colher e te mostrar como um espelho como que tu funciona. Depois tu vai criando uma certa autonomia e daí tu consegue fazer essa distinção. Este é o Ângelo que eu quero ser. Esse é o Ângelo autêntico, o Ângelo que eu sinto que ele é mais independente, mais autônomo, mais corajoso. Mas tem esse outro Ângelo aqui que é meio dependente, que é meio inseguro, mas alguém me ajudou antes a fazer essa dissociação entre talvez uma versão mais original de mim e uma versão mais infantilizada de mim. Né? Porque se nós olharmos, tem uma frase muito simpática, uma frase que eu gosto muito de Meneghetti, que ele diz o seguinte, no final do dia, são justamente os hábitos da infância, né, que nos fazem escravo por toda a vida e nos atacam no momento de melhor oportunidade. Eu tenho a oportunidade de um emprego novo, eu tenho a oportunidade de fazer uma passagem, eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem, qualquer coisa que me tire da zona de conforto, desencadeia um comportamento pré-consciente, inconsciente, que me condiciona. E são hábitos da infância. Então, eu consegui olhar sozinho esses hábitos no início. O professor Bruno, acho que é um desafio bastante grande. E eu acho que é um desafio que vale a pena pedir ajuda. Essa é uma outra coisa muito legal para quem ama a si mesmo. Saber pedir ajuda. Não é sinal de fraqueza saber pedir ajuda, é sinal de grandeza, de amor e de curiosidade por si mesmo. Sabe? Saber pedir ajuda. Dizer, cara, quer saber? Vou pedir ajuda.
Vou pedir ajuda não para arranjar uma nova mãe, um novo pai, mas alguém que me abra um pouco a visão, que ajude a fazer com que eu veja uma realidade que eu até agora não estou conseguindo ver. Muito interessante essa perspectiva que o professor Ângelo traz para nós, porque parece que existe uma confusão entre autoconhecimento e autoajuda, né? Um pouco o professor Ângelo dizia, isso não significa não estudar, mas às vezes as pessoas confundem, acham que eu pegando um livro sobre uma temática específica, sobre o ser humano, alguma coisa de conhecimento sobre si mesmo, dimensão psíquica, quem eu sou, eu já vou estar, assim, me resolvendo em alguma dimensão. E a sua resposta fazia pensar um pouco já nesse caminho que nos leva a pensar a ligação entre um autoconhecimento e a ontopsicologia. Porque esse podcast, professor Ângelo, ele tem a finalidade de, pelo menos nos seus primeiros episódios, trazer, né, você que nos acompanha aí, uma reflexão para entender quais são os instrumentos que a ontopsicologia dispõe, que leitura de ser humano ela tem, que visão de homem ela tem, para poder nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento, né? O professor Ângelo diz que é importante as pessoas que nos perguntam, né? E aí a gente se volta àquela dimensão socrática antiga, né? O Sócrates tornou famosa a frase homem, conhece-te a ti mesmo, mas o modelo que ele nos apresenta é esse conhece-te a ti mesmo através dos outros, da maiêutica, da indagação, né? Esse acesso a uma realidade minha que eu não consigo sozinho. Seria mais ou menos nesse sentido, né, professor Ângelo? E de que maneira a gente pode vincular, então, ontopsicologia e autoconhecimento? A ontopsicologia tem condições de auxiliar a pessoa nesse processo? Tá. Nós estamos falando de uma ciência que está caminhando há 50 anos. Então, por óbvio, sim, né? Mais do que isso, nós estamos falando de uma ciência que, pelo seu próprio fundador, se intitula como uma praxis existencial. Explico. Se nós pegarmos mesmo os grandes teóricos da psicoterapia, da psicologia, eles não necessariamente viam que... Vamos pegar, por exemplo, Freud e a psicanálise, Adler e a psicologia individual, enfim, vários teóricos. Não tenho interesse em fazer uma abordagem muito teórica nesse encontro. Acho que é melhor a gente ser simples com profundidade, né? Eles não entendiam que a psicanálise, por exemplo, tinha que ser uma praxis existencial, ou seja, um conjunto de instrumentos que me ajudasse a viver melhor, né? A ontopsicologia diz sim. Sim, você só pode compreender pelo quanto tu és. Hoje mesmo eu discutia com um jovem, né? Ele me dizia o seguinte, eu não consigo entender isto aqui da ontopsicologia. Eu disse, você não conseguiu entender porque tu ainda não é. Isso é lindo, porque a ontopsicologia começa a te abrir a ontopsicologia responde verdadeiramente à máxima socrática, né? Por quê? Porque, de fato, quanto mais tu te compreende, mais tu conhece o mundo, mais tu conhece o universo. Então é lindo, porque com instrumentos claros, que vão desde a consultoria individual, que vão desde o uso do filme, que vão desde o uso de instrumentos musicais, ou seja, são vários instrumentos que vão te sensibilizando a você compreender, de um lado, a tua potência, ou seja, compreender aquilo que os antigos chamavam de alma, compreender, de fato, como é a tua identidade de natureza. Compreender como é a tua potência. Eu tenho falado muito para as pessoas de que muitas vezes nós temos mais medo, aqueles que têm medo, né? Medo de fazer uma mudança, nós temos muito mais medo de encontrar nós mesmos do que do novo. Essa é uma passagem um pouco delicada, eu já volto nela. Então, a ontopsicologia ela te dá essa passagem de compreensão via instrumentos, via teoria, para você compreender de um lado a tua essência, de um lado a tua força, como é a tua sensibilidade, como é a tua inteligência, como é a tua vocação, por que tu se sente interessado por isso e não por aquilo, ou seja, ela vai te abrindo para você encontrar o teu ponto de poder, o teu ponto de força, o teu ponto de verdadeira identidade, para além do tipo de cultura que tu teve, para além do tipo de expectativa familiar que tu teve, para além de qualquer coisa. Mas do outro lado, a ontopsicologia te mostra como que tu trai a ti mesmo.
como que tu, de verdade, no final do dia, é o verdadeiro sabotador de ti mesmo. Ou seja, aonde que eu coloco a pedra que depois eu chuto e me machuco. E isso é muito responsabilizante, porque a ontopsicologia vai te dizer o seguinte, olha, não são os outros que tem que mudar, não é o mundo que tem que mudar. Se você quer a ti mesmo, é tu que tem que mudar. E mudar onde? Mudar nesses comportamentos que infantilizam, que te reduzem, que fazem você não ter uma visão aberta, positiva de ti mesmo, né? Então, de fato, os instrumentos, a bagagem teórica, as vivências que essa ciência te oportuniza, não só num primeiro momento, te dão passagens de autoconhecimento, mas como eu ouso dizer que abrem para você uma nova vida. Por quê? Porque a maioria de nós usa muito pouco da própria inteligência. A maioria dos seres humanos passam a vida fechado numa gaiola que eles mesmos construíram. A maioria dos seres humanos não conseguem tocar verdadeiramente, conscientemente, a própria identidade, a própria força. E quando nós começamos a compreender a nossa força, o céu é o limite. Porque tudo aquilo que tu achava que era difícil começa a se tornar mais fácil. Você começa a entender que se tu queria 10, tu pode construir 100. Porque isso é uma outra coisa interessante. Parem para pensar. Qualquer ambição que tu tenha, ela é sempre uma ambição do teu eu, que é 10, 15% da tua inteligência. Quando tu começa a tocar a tua força, a tua alma, que é os outros 80%, ela vai te provocar a fazer muito mais. Muito mais. Porque se nós formos olhar para a nossa alma, não existe o medo. Não existe a dúvida, não existe a culpa, existe só a ação. Faço aquilo que funciona, faço aquilo que me interessa, faço aquilo que me faz mais. Então, pela evidência, agora recentemente nós fizemos um seminário com 4 jovens. Né? Eu levei um grupo de alunos da Antônio Meneghetti Faculdade para Porto Alegre, nós fizemos um seminário onde eu coloquei 4 jovens clientes meus, faixa etária 24 a 30 anos, a contarem o que essa ciência produziu na vida deles nos últimos 2, 3 anos. Cara, é incrível. Incrível. De uma menina que era caixa ali, atendente numa lojinha de imóveis, a uma jovem empresária de consultoria financeira. A um jovem que trabalhava no posto de gasolina que a família tinha para abastecer os caminhões da família. O cara hoje tem 7 postos de combustível, mais um atacado em 3 anos. Então não é mágica, é coerência consigo mesmo. É você compreender que a tua força está em ti e você tem que se responsabilizar por ela. Se tu tá te queixando muito do externo, se tu tá reclamando muito da tua mãe, do teu pai, da sociedade, é porque tu tá de costas para ti mesmo. Entende? Se eu não me responsabilizo pelo meu potencial, sabe o que eu vou fazer? Se eu não me responsabilizo pelo meu potencial, a primeira coisa que eu faço é culpar alguém. Então eu preciso culpar a sociedade, eu preciso culpar a minha situação econômica, eu preciso culpar alguém, porque eu preciso achar um álibi para justificar para mim mesmo por que eu não faço. Por que eu não construo a minha grandeza? Porque, gente, ninguém está impedindo ninguém de construir a própria grandeza. Não tem ninguém impedindo. Agora, é um elemento de conhecimento, e a ontopsicologia te dá esse conhecimento, mas depois é de escolha. No final do dia, ser grande é uma escolha. E, por fortuna, hoje nós temos essa ciência, que eu acho que nos une, e é por isso que a gente está aqui, porque, de certa forma, isso que a gente está compartilhando já está mudando a nossa vida, né? Essa ciência nos abre essa compreensão. Só que no final do dia, é tu. Tu quer mesmo? Tu quer mesmo? Tu está disposto mesmo a ser grande? Você quer pagar o preço da grandeza? Porque tem um preço. Tudo, cada estilo de vida tem uma lógica. Dessa fala do professor Ângelo, 2 comentários são interessantes para a gente pensar aqui.
Um primeiro a título de uma curiosidade enquanto ciência mesmo, né? Parece que a ontopsicologia, parece que Antônio Meneghetti percebeu que só psicoterapia por si só não resolve, que precisa atingir a vida da pessoa. Ou seja, ou se muda, né, numa dimensão da própria vida, ou não se tem resultado. E a partir disso a gente experimenta um pouco, hoje, um sintoma comum que é como as pessoas buscam autoconhecimento somente numa dimensão problemática, mas sem um compromisso de mudança. Esse é um ponto interessante, né? E uma outra dimensão que o professor Ângelo traz aqui na fala dele, e para quem nos escuta e quem está conhecendo, buscando saber o que é a ontopsicologia, é que a ontopsicologia ela não está pautada somente numa resolução de problemas específicos, mas pela própria fala aqui do professor Ângelo, e eu acho que é isso, né, professor Ângelo? É um instrumento para quem quer mais da vida. Quem não busca uma vida somente de massa, mas quem efetivamente busca uma realização completa, né? Mas depois nós voltamos a falar um pouco sobre essas temáticas, professora Natália. Muito bem, professor Ângelo, você trouxe para nós na sua fala que existe um preço a ser pago em relação a essa exigência da vida sobre você. É uma exigência. E nesse sentido, esse preço a ser pago é uma escolha. Mas existe um preço a ser pago também por permanecer medíocre. Como que você observa isso dentro da sua prática clínica, dentro desses 20 anos, em relação aos seus clientes, a partir da sua experiência? O que eu vejo, né? Eu vejo que o discriminador, no final do dia, é a tua ambição. Eu tenho muito claro, assim, que a evidência, o elemento mais claro, mais exposto do teu potencial é a tua ambição. Ambição entendido como vontade de ser mais, vontade de fazer mais, tá? Se tu sente que tu pode fazer mais e tu não faz, e tu não desenvolve aqueles instrumentos, e tu não te qualifica gradualmente, tu paga mais do que aquela pessoa que não tem tanta ambição. E isso é uma lógica da natureza. Se observa no humano, se observa nos outros animais, né? Agora, se nós formos pegar, por exemplo, nos jovens, um grande desafio são as relações de amizade. Por quê? Porque não necessariamente todos os teus amigos têm o teu nível de ambição. Agora, se tu tem uma ambição superior gradualmente, você precisa ir qualificando as tuas relações de amizade, qualificando o modo como tu te posiciona, qualificando o que tu estuda. E não quero contradizer a tua máxima, que eu concordo em certo ponto, mas tem algumas pessoas que ter uma vida como todos não faz peso. Porque ela não sente dentro uma vontade de fazer mais. É um jogo da natureza. Não consigo explicar, mas na minha prática é muito claro. Tem pessoas que conhecem essa ciência, compreendem rapidamente o que fazer para melhorar. Num primeiro momento, o professor Bruno resolve as suas problemáticas, mas rapidamente, como que eu faço o meu negócio, como que eu faço uma carreira mais legal, como que eu ganho mais dinheiro, como que eu... É imediato, assim. Isso é lindo na ontopsicologia, é incrível na ontopsicologia, porque, como bem disse o professor Bruno, o objeto de interesse da ontopsicologia é a realização integral do ser humano. Significa sucesso. Significa autorrealização. Autorrealização. Tem uma definição de Meneghetti sobre sucesso que eu acho fantástica, assim, que bom que eu lembrei, né? O professor Meneghetti define o sucesso como autorrealização. E daí ele complementa. A autorrealização é o exaurimento do teu potencial em situação histórica. Significa, cara, faz o melhor possível. Faz o melhor, sente, usa a tua inteligência, usa teu potencial. Então, para aqueles que sentem mais vontade, mais ambição, mais interesse, cara, te joga. Te joga, não adianta ficar não adianta. Cara, é bem simples. Faz sentido você ir para o mar, lindo, e só colocar a ponta do dedo? Cara, entra na água. Esse é o convite da ontopsicologia. Entra no mar. Entra no mar. Vai ao encontro da tua vida. Faz a tua vida. Agora, para esse tipo de jovem, para esse tipo de pessoa, professora Natália,
não tem. Se ele não paga esse preço, ele sofre muito. Porque ali pelos 30 e poucos, 40 e poucos, ele começa a pensar, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito. E ali, daí eu entro em frustração. Né? E daí a coisa começa a ficar pesada. Então, não sei se te respondi, Sim, mas... perfeito. Inclusive, me abre para uma outra questão, que nesse sentido, quando a gente fala de autoconhecimento, existe essa possibilidade que o senhor coloca que você coloca de, ok, existe uma ambição, existe uma tensão a realizar mais, e se eu não faço, depois eu pago esse preço e eu sofro com isso. Mas eu gostaria de saber também da sua perspectiva, né? Penso que nesse sentido as pessoas que de certa forma também percebem que tem essa tensão a fazer mais, como que isso se manifesta? Assim, é como tensão, como problema, como desafio, como oportunidade? Como tudo. Como crise. Como crise. Crise. A crise é uma coisa boa, então? Crise é uma coisa maravilhosa. Só os inteligentes têm crise. Só os grandes têm crise. E o grande tem crise sempre. Eu vivo em crise. Crise. Mas é uma crise positiva. Porque quando tu... Isso também é onde a psicologia te ensina. Quando tu entende que você tem um potencial, que você tem o que a gente chama de ensiôntico, que é essa essência, que é essa potência que tu tem. E essa potência, ela está se movendo, ela sempre quer mais. Então, sistematicamente, de tempos em tempos, ela quer mais de você. Não existe o parado na natureza. A natureza sempre quer mais. E isso é lindo. Isso é muito bonito, porque principalmente para os jovens, o primeiro momento é sair das dinâmicas infantis, sair daquele estilo de vida infantil, daquele jogo de criança, que servia legal quando eu era adolescente, quando eu era criança. Quando eu começo a entrar nessa dinâmica de que a vida tem algo para mim, e que a vida já me deu o que eu preciso para fazer, e eu começo a sentir isso, cara, você vai até um certo ponto, e daí ela começa a te provocar. Qual é o próximo? Sobe um degrau, ela começa a te provocar. Qual é o próximo degrau? Qual é o próximo degrau? Qual é o próximo degrau? E para um grande, não tem fim. Para um grande, para quem tem ambição, a vida é uma construção de um constante protagonismo evolutivo. Constantemente, cara, vou fazer mais da minha vida, que legal. Eu vejo, por exemplo, eu não imaginava 1% que eu ia compreender o que eu compreendo hoje da vida, eu não imaginava que eu ia ter o que eu tenho hoje na vida, porém, eu sempre fui ambicioso. Desde a faculdade de psicologia, eu fui mais ambicioso do que a maioria. Desde a faculdade, eu tinha uma vontade, assim, eu era um caos. Eu era crítico, eu era cabeludo, eu era um caos. Mas dentro daquele caos tinha um cara que queria mais. E, por exemplo, quando eu conheci a ontopsicologia, eu era bem jovenzinho, nós fazíamos um grupo de estudo, nós éramos em 12 estudando ontopsicologia. Inclusive, tivemos a alegria dos 12 juntos conhecerem o professor Meneghetti. Ah, sobrou quantos? Só eu. E eu não era o mais inteligente. Quando tu faz grupo de estudo, tu sabe quem é o mais inteligente. Eu nunca fui o mais inteligente. Porém, eu era o mais ambicioso. Eu era o que queria mais. Então, isso é importante. Às vezes, você não se acha o cara que resolve o problema mais rápido, o cara que... Mas tem uma parte tua que diz assim, lá no fundo tu quer mais. Segue aquela voz. Não importa o que os outros acham, não importa nada. Segue aquela voz. Segue aquela voz que tu vai encontrar a tua estrada. Ah, mas todos os amigos fazem isso. Não importa, segue aquela voz. Que um dia você vai te encontrar com um nível de grandeza que tu não imaginava que tu tinha. Faz o sacrifício. Essa é uma outra coisa linda, linda, linda. Palavras que eu amo nessa vida. Sacrifício é uma delas. Se eu fosse fazer um elenco das palavras que eu mais amo, sacrifício. Um sacro ofício. Gente, que palavra linda. Sacro ofício, ou seja, trabalho sagrado. Fazer aquilo que atende a minha alma. Essa é a definição de sacrifício. Eu faço aquilo que atende a minha vontade interior. Então, um pouco de sacrifício para quem é grande é ótimo. Professor Ângelo, um ponto muito interessante aí na sua fala é que apareceram duas palavras com muita força, né? A palavra ambição e a palavra protagonismo.
E uma especificidade da ontopsicologia, que eu acho que é muito interessante aí para quem está conhecendo agora o que é ontopsicologia, é saber que essa ciência ela olha para o ser humano não tendo a consciência como solo último, mas que existe uma raiz mais profunda. E que essa raiz mais profunda do humano, que tradicionalmente vem lá, né, dos egípcios, dos gregos, esse conceito de psique que chega na Grécia através dos órficos, isso que vai assumindo uma tradição no Ocidente de dizer que tem um interior do homem. E o ponto bacana é que a ontopsicologia diz que a ambição e o protagonismo vem de uma fonte que não é um simples querer da consciência da pessoa, mas dessa realidade que é a sua alma, a sua identidade. Poderia, professor Ângelo, falar um pouquinho sobre esse ponto que a ontopsicologia traz de diferencial de autoconhecimento? Ou seja, é possível um autoconhecimento a partir da identidade, a partir da alma da pessoa? Só é possível autoconhecimento a partir da essência. Só há autoconhecimento a partir da dimensão da alma. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte, é bem simples. Quando tu diz, eu sou o Ângelo... Quando tu diz, eu sou o Ângelo, eu sou o Bruno, eu sou a Natália, na maioria das vezes, e daí, se tu diz eu sou o Ângelo, então eu sou o Ângelo e eu gosto disso e disso e disso. Eu sou o Ângelo e tenho esse e esse amigo. Eu sou o Ângelo e gosto e faço isso e isso e isso. Quando tu diz eu sou o Ângelo, na verdade, você está definindo não quem tu és, como identidade que a vida te fez, mas como você foi absorvendo informações da cultura. Então, por exemplo, vou me expor. Eu venho de uma cultura de base, onde eu tenho o meu querido pai falecido e a minha querida mãe, professores do estado do Rio Grande do Sul. Então, funcionários públicos a vida inteira, meu ambiente. Todas as minhas tias, por parte de mãe, são funcionárias públicas. Meus tios... 3 funcionários públicos, um não é. Então, a cultura da minha família era uma cultura de funcionários públicos. Está ótimo. É muito importante ter essa posição, né? Agora, quando eu pensava na minha carreira, olha como são as coisas. No início, eu pensava também uma carreira no setor público. Por quê? Porque foi essa cultura que eu recebi. Eu não conhecia um outro mundo. Quando eu comecei a compreender a ontopsicologia, quando eu comecei a interagir com o mundo empresarial, eu disse, meu Deus, como que eu não conheci isso aqui? E eu me apaixonei. Quando eu terminei o curso de psicologia, eu era um dos poucos alunos que era completamente apaixonado pela consultoria empresarial, pelo mundo empresarial. O restante dos colegas iam para a clínica, eu também fui um pouco para a clínica, ou iam para a psicologia social, etc, etc, etc. Então, quando o Ângelo dizia, eu sou o Ângelo, não era o Ângelo, era o Ângelo filho daquela mãe, daquele pai, daquela cultura. A ontopsicologia, ela vai dizer assim, sim, isto também é a tua verdade, mas não é toda a tua verdade. E daí ela te mostra como acessar a tua verdade. E é ali que começa a nova vida. O novo eu. O novo Ângelo, o verdadeiro Ângelo. Não o Ângelo que é apenas filho daquelas pessoas, que isto, como eu disse, é maravilhoso. Mas o Ângelo que entende aquilo que verdadeiramente é a vocação do Ângelo. E daí começa uma carreira vencedora. Porque para você ter sucesso, para você vencer, você precisa ser bom em algo. Não tem como alguém ter sucesso se não é bom em algo. Ou seja, a excelência, ser muito bom em algo, é fundamental para quem quer mais da vida. E eu costumo brincar, não tem excelência sem prazer. Não tem como você ser bom em algo se por trás você não sente um prazer em fazer aquilo. Por quê? Porque para você ser excelente, cara, você vai ter que se dedicar mais do que os outros, você vai ter que virar à noite, você vai ter que fazer um monte de coisa que tem um monte de gente que não quer fazer. E aí o quanto a escuta da ambição é um caminho para conhecer a si mesmo, claro, também, a própria identidade, né? E o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a essência dessa dimensão de alma é prazer. Isso é uma coisa fabulosa, quando tu começar a entender que a tua alma se move por prazer, mas não é um prazer superficial.
Não é um prazer de consumir a própria personalidade, mas de uma alegria interior que você sente que te faz mais. Se você pegar todos os grandes da humanidade, todos eles seguiram o próprio prazer. Prazer que se manifestava quando eu era pequenininho, naquele tipo de brinquedo que eu fazia, naquele tipo de joguinho. Sabe? Eu gostava de dar aula para as minhas colegas, eu gostava de desmontar os brinquedinhos e montar de novo. O que tem por trás daquilo ali? Uma curiosidade prazerosa. É assim que funciona a nossa alma. E professor Ângelo, pensando sobretudo no jovem que nos escuta e que buscou, né, chegou até nós pensando em autoconhecimento, quase que de uma premissa quase psicanalítica, né? Não existe prazer sem objeto, né? E muitas vezes a gente coloca de um lado aquilo que é a vida profissional da pessoa, o que ela faz, e de outra essa dimensão da felicidade. E aí está um distanciamento do autoconhecimento, né? Ou seja, as pessoas cada vez mais, elas acham que se conhecer está num plano das ideias e não no plano daquilo que eu faço na minha vida. Tem uma né? brincadeira que a gente faz que é a seguinte, cara, autoconhecimento não é ficar se abraçando em árvore. Exato. Isso aí é curtir a natureza, tá muito legal, ótimo. Mas autoconhecimento é funcionalidade. Como que eu faço para saber se eu me conheço? Eu funciono. O que é funcionar? Saber escolher o que é melhor para ti. Se tu só te arrebenta, né? Como é que é? Tem o dedo... Enfim, tem o dedo ruim para relação. Então, se eu não sei escolher, porque escolho, mas depois, no final do dia, vejo que não funciona, né? Se... sei lá, não sei que profissão eu quero, significa que tu não te conhece. Então, o autoconhecimento não é uma cisão que agora eu vou ter uma vida, porque tá na moda agora, né? Então eu vou ser um nômade. Muito. Eu tenho uma cliente minha que sumiu do mapa e se botou na cabeça que ia ser nômade. Agora voltou, porque viu que não é aquilo. Foi pra Europa, estava na beira de uma praia e estava em crise. Em crise. Por quê? Porque se deu conta que só estava fugindo. Não é fugindo da realidade que você encontra a felicidade, mas é fazendo bem a tua realidade que você encontra a tua grandeza e a tua felicidade. Agora, para isso, tem que ter autoconhecimento, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, sabe? Tem que sair do lugar comum, sabe? Se conectar com... Outro dia eu estava falando para um jovem que é de uma cidade pequena, aqui perto, e uma das coisas que a gente verificou é que os amigos que ele convive hoje, nenhum funciona. Não funciona. Funcionavam, mas não funcionam. Por quê? Porque ele é ambicioso, ele quer crescer, ele quer ter uma carreira legal, e os caras querem fazer aquilo ali, querem fazer aquela rotina, digamos assim... Um time de futebol de 20 anos, né? É isso aí, dura. é uma rotina medíocre, digamos assim, né? E daí eu disse pra ele, cara, mas na tua cidade, quem que seria um novo amigo legal? Ele parou assim e disse, cara, a única pessoa que eu acho que seria muito legal é um cara que eu não gosto muito. Daí eu perguntei pra ele, quem que não gosta muito? Este eu teu acomodado, mimado, porque ele é um filho único, mimado. Isso é uma outra coisa que a gente podia conversar uma hora dessas, que é a relação que existe entre Posição de nascimento. A tua posição de nascimento, o tipo de inconsciente da pessoa que te formou e como isso estruturou hoje um eu que é frágil, um eu que não é vencedor, um eu... Enfim, né? Então ele é um filho único, mimado. E encontrou um outro que pode ser vencedor, só que ele não tem humildade, porque o filho único muitas vezes não tem essa humildade, de ir na direção dessa pessoa e dizer, cara, vamos tomar um café junto? Entende? Porque muitas vezes, para você encontrar novas amizades, você vai ter que sair da zona de conforto. Entende? Para encontrar novas realidades, você vai ter que sair da zona de conforto. Talvez você tenha que sair do local que tu trabalha, talvez você tenha que se mudar de cidade, não se sabe. Não se sabe. Professora Natália. Me vem muito em mente, enquanto você fala, professor Ângelo, sobre esse processo de aculturamento, né? Então, a gente passa por um processo de aculturamento durante essa fase inicial da vida e depois isso dá para nós um conjunto de características que, de certa forma, nós nos identificamos, mas não realmente. Não, esse conjunto de características, de fato, eles não estão relacionados com essa identidade, com essa força, com
com esse projeto de natureza que nós estamos falando aqui. Então, de certa forma, quando eu quero começar esse percurso de conhecer a mim mesmo, eu preciso ir abrindo mão gradativamente ou me colocando em dúvida em relação a algumas coisas, né? Esse processo, ele pode ser um processo que, em alguma medida, no primeiro momento, deixa a pessoa um pouco sem referência, mas como que você... o que a gente poderia fazer para quem está nos ouvindo, assim, nesse sentido, para que a pessoa consiga encontrar esse seu lugar e se sentir de fato em casa? Não sei se me faço clara na minha pergunta, mas eu tenho a impressão que muitas vezes a gente espera essa segurança antes de dar esse passo. E enquanto que, na verdade, você só consegue essa segurança interna quando você se dispõe a revisar aquilo que você, em alguma medida, já te constituía. Como que você observa isso? Se a gente for usar uma expressão de lugar comum, né? Existe aquilo que a gente chama de zona de conforto. Né? Eu brinco que o lugar mais desconfortável que existe é a zona de conforto. Porque ela te dá uma estabilidade, mas não é evolução, não é evolutiva. Né? Com o passar do tempo, ela vai te reduzindo. Né? É muito infantil nosso achar que você vai mudar alguma realidade da tua vida sem ter um pouco de desconforto. Gente, mas peraí. Não existe nada, não existe nenhuma aprendizagem significativa na nossa vida que não foi pela via do desconforto. Tem algum desconforto maior do que você sair de um útero e vir aqui para o lado de fora? Né? Pensa, teus pulmões não funcionavam dentro da barriga da tua mãe. A primeira vez que tu respira, rasgam-se as paredes dos pulmões. Então, tudo é desconforto. Né? Entrar na escola pela primeira vez, sair ali daquele ambiente da família e ir lá para o primeiro aninho. É muito desconfortável não ter a mãe contigo o dia inteiro. Então, o desconforto evolutivo, digamos assim, eu tinha um cliente que usava muito essa expressão, o desconforto evolutivo. Porque você tem que ter duas coisas. Você tem que ter o desconforto, mas tem que ter uma verificação de que aquilo ali tá te levando um pouquinho para frente. Não só um desconforto para sofrer, né? Mas é um desconforto evolutivo. Você dá um passo, você fica inseguro, um pouco desconfortável, mas você vê que logo ali na frente tu tá mais seguro, tu tá mais alegre, o ambiente mudou. Agora, tem um problema, professora Natália, que é o seguinte: não tem como você operar um autoconhecimento só pela via da razão. Aqui tem uma passagem bem interessante. As pessoas, para mudarem, elas querem primeiro entender o processo. Isso é uma coisa muito legal assim, para a gente pensar. É um outro conteúdo bem interessante. Né? Eu quero... primeiro eu preciso entender. Daí eu mudo. Cara, mas só um minutinho. Como é que tu vai entender uma coisa que é completamente desconhecida? Como que você vai entender o novo Ângelo? Não tem como entender. Só vivendo ele, né? Então, hoje nós também, professor Bruno, nós temos um autoconhecimento que está reduzido só à teoria. Né? Então, as pessoas, mesmo na psicoterapia, é uma psicoterapia muito só lógica. A ontopsicologia, ela te abre, ela diz, olha, tu tem que trabalhar o teu corpo, tu tem que trabalhar como que tu percebe o mundo, você tem que trabalhar como tu pensa, você tem que trabalhar como que o teu corpo responde às circunstâncias. É lindo, porque a ontopsicologia faz você recuperar o teu corpo, recuperar a inteligência, né? Que hoje a gente usa muito pouco. Então, hoje nós talvez por causa da sei lá, do avanço da técnica no mundo, nós estamos reféns só da reflexão, do processo de pensamento, né? E daí tu quer, primeiro eu entendo, depois eu mudo. Cara, não funciona assim. E não é assim que funciona na natureza. Porque tudo que nós aprendemos na natureza, primeiro a gente faz, depois a gente entende. Né? Sei lá, pensa, as aprendizagens fundamentais. Aprender a comer, aprender a defecar, aprender a se limpar, aprender a se equilibrar, aprender a falar. Não tem nenhuma dessas aprendizagens que primeiro tu entendeu e depois tu fez. Cara, primeiro a gente faz, depois a gente vai entendendo. Isso não significa que eu tenho que me jogar sem ciência, mas se tu tá apoiado numa ciência, e é essa a base que a ontopsicologia te dá. Se tu tá apoiado numa ciência,
A ciência vai te mostrando, o técnico vai te mostrando, o teu consultor vai te mostrando como que você tem que avançar. Só que tu tem que avançar. Mesmo que tu não entenda totalmente. Né? Você tem que se lançar na aventura de viver. Isso é uma outra coisa linda. Quer dizer, nós estamos perdendo o sabor de viver, cara. E aí é interessante que é talvez uma interpretação muito válida para o sentido da palavra autoconhecimento, né? Esse autos não é eu conhecendo a mim mesmo. É o conhecimento sou eu mesmo, metabolizado na minha vida. Na radicalidade da minha vida, né? Isso aí. Professor Ângelo, nós estamos aí com o nosso tempo chegando ao término e nós pensamos nesse primeiro episódio, e assim queremos que siga, né, professora Sim. Natália? Num fechamento bastante prático, quase que num bate e volta rápido aí. Uhum. 3 indicações para quem está nos ouvindo de como a vida pode ser mais. 3 indicações de como a vida pode ser mais. 3 indicações práticas que você daria para o jovem que está nos ouvindo, para que ele possa colocar em prática e fazer a vida dele mais. Aquilo que tu faz, procure fazer da melhor maneira possível. Independente de se isso é o teu projeto de vida, se isso vai ser a tua carreira no futuro, mas aquelas pequenas coisas que tu faz, tente fazer da melhor maneira possível, porque fazendo bem as pequenas coisas hoje, elas vão te levar a você encontrar aquilo que é o melhor para você amanhã. Se você é medíocre, se você é de qualquer jeito, hoje você vai ser sempre de qualquer jeito. Agora, se tu aprende que seja o que for, tu vai fazer bem feito, tu vai criando um mindset, tu vai criando um modelo mental, o que a gente chama em ontopsicologia de uma forma mentes que te joga ao melhor, que te joga ao sucesso. Então, primeira coisa, cara, busca fazer tudo aquilo que tu fizer da melhor maneira possível. Melhor maneira possível, tá? Segunda coisa é um pouco filosófica também, que é, cara, para de olhar o outro. Para de olhar o gramado do outro. Não existe o outro. Só existe você. Para de te comparar. Tu não precisa te comparar. Troca a comparação e a crítica pelo amor próprio. Troca, faz uma troca. Cara, eu vou parar de criticar os outros, porque a crítica é um mecanismo forte, hein? Prestem atenção quantas vezes ao longo do dia tu critica os outros, as circunstâncias. Para de se comparar e para de se criticar e troca isso por amor. Amor por ti. Sabe, te gostar de te olhar no espelho. Não importa se tu tem dinheiro, não tem dinheiro, mas tentar ter uma roupa legal, te cuidar do teu ambiente, da melhor maneira possível. Não é uma questão econômica, é uma questão de aprender a cultivar com amor a si mesmo. Essa seria o segundo elemento. Trocar a crítica e a comparação por um aprendizado de cultivo com amor, com um profundo amor. Ou seja, cara, tu não precisa que alguém te diga que tu é bom. Tu tem que te gostar e achar bom. Porque senão você vai ser um eterno mendigo afetivo. Você vai estar o tempo inteiro mendigando afeto, pedindo esmola afetiva para que um outro te confirme. Então, você vai passar a vida refém de alguém. Tu nunca vai ser uma pessoa. Por quê? Porque alguém vai ter que estar sempre te dizendo se tu tem valor ou não. Então, essa seria uma segunda indicação. E a terceira é, cara, segue tua ambição. A gente falou tanto de ambição, vou terminar com ambição. Ou seja, pode ser meio extravagante. Outro dia atendi um cara, muito legal. Outro dia atendi um cliente, cara, um jovenzinho, 26 anos. Ele disse, eu quero ser bilionário. Eu disse, esse é meio fora da casinha. Mas talvez milionário ele vai ser. Né? E a gente não tem que castrar a ambição. A gente tem que saber ir formalizando ela com responsabilidade. E escuta a tua ambição. Não fala ela. Não conta a tua verdadeira ambição para ninguém além de ti mesmo e de um consultor que tu respeita, alguém. Porque senão a inveja vai matar. Os outros vão dizer que é impossível aquilo que... Essa é uma outra coisa. Você não precisa convencer os outros do teu projeto. Tu tem que acreditar no teu projeto. Não precisa convencer ninguém de nada. Quanto mais tu falar do teu projeto para os outros, quem fala muito dos seus projetos está declarando que não quer fazê-los.
que não tem coragem de realizar. Quem tem coragem de realizar é um silencioso vencedor. É um que caminha silencioso, coerentemente, na direção do melhor de si mesmo. Então, eu acho que são essas as minhas considerações. Muito bem. Autoconhecimento é ciência? Essa foi a temática do nosso primeiro episódio do nosso podcast, A Vida Pode Ser Mais. A gente agradece imensamente a participação do professor Ângelo Accorsi. Sem dúvida, se a gente faz aqui uma recapitulação, nós passamos por passagens muito importantes no que se refere ao autoconhecimento, né? A gente começou falando que o autoconhecimento não necessariamente é autoajuda, que o autoconhecimento ele é totalmente diferente quando ele envolve a ajuda de um profissional que me possibilita conhecer uma dimensão de mim mesmo que eu não teria acesso somente sozinho. Nós vimos um pouco que autoconhecimento ele não vem de uma esfera daquilo que eu penso, mas daquilo que eu sou, e esse aquilo que eu sou vem de uma esfera que é a identidade da pessoa, né? Para você que está em casa aí nos escutando, no carro, você que está nos assistindo, fica o nosso convite que você envie perguntas, sugestões de temáticas, né? Esse foi o nosso primeiro episódio, nós falamos também da excelência, né? Como um dos conselhos aqui do professor Ângelo, que a excelência possa também estar presente na continuidade dos nossos próximos episódios. Professor Ângelo, quem quiser lhe acompanhar, lhe encontrar, como que faz? Suas redes sociais, por onde pode lhe procurar? Pode me encontrar no Instagram, no @Ângelo Accorsi, Accorsi escreve A2Cs, ORSI. Pode também conhecer um pouco a Intus, que é a nossa escola de liderança, no @Intus Escola. São 2 canais que pode encontrar um pouco de como que nós aplicamos a ontopsicologia para formar lideranças. Tá? Também pode seguir o nosso podcast, que tem bastante convergência com esse aqui, que é o Intuscast no Spotify. Muito bem. E para você que ficou pensando aí, puxa vida, mas o que é de fato ontopsicologia? Essa vai ser a temática do nosso próximo encontro com a professora Patrícia Vaslavic, coordenadora do bacharelado em ontopsicologia, para conhecermos com mais profundidade os aspectos relativos à formação dos ontopsicólogos. E para quem busca conhecer um pouco mais, então, de todo esse projeto que é a Faculdade Antônio Meneghetti, que é o nosso bacharelado em ontopsicologia, você pode entrar no nosso site, faculdadeam.edu.br, nos buscar também no Instagram, ontopsicologia.anf, Faculdade AM. Professora Natália, muito obrigado pela parceria nesse primeiro episódio. Professor Ângelo, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, até o próximo.